Olá, alunos e alunas. Estamos aqui para mais uma aula, fazendo um resumo geral do tema ligações químicas, ok? Na verdade, dentro do tema ligações químicas, nós vamos falar sobre propriedades dos compostos iônicos, compostos covalentes e compostos metálicos. Na verdade, eu decidi que em um outro vídeo iremos falar sobre compostos metálicos. Nesta aula, vamos falar sobre propriedades dos compostos iônicos e compostos covalentes apenas. Ora, o primeiro passo para você entender esse estudo de compostos iônicos, covalentes e metálicos é justamente você conhecer os elementos representativos, tá legal? Então, aqui nós temos as famílias dos elementos representativos, onde nós sabemos que esses aqui assinalados são os ametais, os demais elementos são metálicos. Aqui nós temos os gases nobres, que não são nem metálicos nem ametálicos. E temos aqui também metais que são eletropositivos, ametais que são eletronegativos, e o hidrogênio, que não é metal, nem ametal, nem é gás nobre, mas tem comportamento próximo ao dos ametais. Ora, nós podemos classificar as substâncias químicas em função do caráter metálico ou ametálico dos elementos combinados. Então, por exemplo, quando nós temos metal com ametal, nós temos aqui uma substância iônica, ok? A substância iônica é constituída por aglomerados de íons, cátions e ânions, que se atraem mutuamente. Agora, se nós temos ametal combinado com ametal, nós temos a substância covalente, que não é formada por íons aglomerados, não. A substância covalente é formada por estruturas bem organizadas chamadas de moléculas. E o composto metálico, que é quando nós temos metal combinado com metal, ok? Na verdade, o composto metálico são cátions metálicos mergulhados num mar de elétrons livres. E essa teoria do mar de elétrons livres nós veremos posteriormente, ok? Bem, alguns exemplos de compostos iônicos covalentes e metálicos, certo? Vamos começar falando do cloreto de sódio, certo? O cloreto de sódio é constituído por aglomerados de íons. Poxa, de onde foi que eu tirei essa ideia? Ora, o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, é o NaCl. E o NaCl é um sólido formado por metal mais ametal. Ou seja, NaCl, cloreto de sódio, é uma substância iônica. Então, por perceber que o NaCl é uma substância iônica, eu posso concluir, então, que o cloreto de sódio é constituído por aglomerados de íons, cátions e ânions, que se atraem mutuamente, ok? NaCl, cloreto de sódio, é um composto iônico. Ora, nós podemos agora observar um exemplo bem comum, que é o açúcar comum, açúcar de mesa, que é a sacarose. Ora, a sacarose é formada por ametal, hidrogênio, que aliás tem um comportamento muito próximo dos ametais, certo? Mas observe que não é uma substância formada por combinação de metal com ametal. São apenas ametais combinados entre si. Então, a sacarose, né, é uma substância covalente, ou seja, dentro da estrutura da sacarose não tem íons, tem algo conhecido como moléculas, ok? Agora, a substância formada por cobre e estânio, que é o chamado bronze, é uma substância metálica. Cobre metal, estânio metal. Então, o bronze é uma liga metálica. O bronze é constituído por um mar de elétrons livres, contendo dentro desse mar cátions e átomos de cobre e estânio, ok? Então, é um composto metálico. Ora, vamos observar aqui como é simples diferenciar composto iônico de covalente e metálico a partir da sua fórmula. CO2, C é ametal, O é ametal, composto covalente. CaCO3, cálcio é metal, CiO, ametais, então é iônico, ok? S8, bem, é um composto formado só por enxofre, que é ametal, é covalente. O Ki, K-metal e ametal é um composto iônico. A água, hidrogênio com ametal é covalente. Hidrogênio com oxigênio e metal é covalente, ok? Nós temos ainda aqui NaOH,
que é composto iônico, que é metal com ametal. P4, fósforo. Fósforo é ametal. Então, fósforo, 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 ametal, 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 covalente. NaHCO3, metal, combinado com ametais, é iônico. PCl3, P é ametal, Cl ametal. Então, é composto covalente. CH3COONA. Opa, Na é metal. Oxigênio, carbono são ametais. Essa combinação dá origem a compostos iônicos. Bem, ferro, não é só tem ferro, metal, substância metálica. Cobre, cobre é formado só por átomos de cobre, átomos metálicos, substância metálica. Zinco, formado só por átomos de zinco, substância metálica. Bem, alunos, vamos agora falar quais são as propriedades e características dos compostos iônicos, ok? Bem, os compostos iônicos na temperatura ambiente são todos sólidos, cristalinos, duros, são duros, mas se bater, eles quebram facilmente, ok? Então, facilmente os compostos iônicos, que são sólidos, cristalinos e duros, facilmente formam pó, se você bater neles. Os compostos iônicos, né, eles são sólidos, mas são sólidos de altos pontos de fusão e ebulição. É difícil você fundir, na linguagem do povo, derreter o composto iônico. Aliás, o nosso cloreto de sódio, o NaCl, sal de cozinha, só vai fundir a partir dos 801 graus Celsius. Então, na sua casa, você jamais vai conseguir fundir o cloreto de sódio, o sal de cozinha, que é um composto iônico. Ainda outro detalhe, os compostos iônicos são formados por íons, cátions e ânions, que ficam se atraindo mutuamente e ficam presos numa estrutura chamada retículo cristalino, ok? Então, no composto iônico sólido, temos cátions e ânions presos, sem mobilidade. Essa falta de mobilidade dos cátions e ânions impede que o composto iônico conduza corrente elétrica. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse retículo cristalino, ok? É típico dos compostos iônicos. Para isso, vamos assistir um pequeno vídeo para você entender o que é o retículo cristalino. É um vídeo sem som, sem áudio, ok? Então, aqui é Na+, o azul é Cl-. Esse é o chamado retículo cristalino do composto iônico. É lindo esse vídeo. Bem, então já observamos um pouco do retículo cristalino do cloreto de sódio, que é o composto iônico. Bem, nos compostos iônicos sólidos, os seus íons se atraem, eles ficam presos, sem mobilidade. E como eu falei anteriormente, essa ausência de movimentação livre dos íons impede a condução de corrente elétrica nos compostos iônicos. Então, aluno, escute bem. Composto iônico sólido não é condutor elétrico, ok? Iônicos sólidos são isolantes elétricos. Agora vem uma pergunta, mas o que é mesmo corrente elétrica? Bem, se você tem um fio metálico condutor, então nos fios metálicos condutores, a corrente elétrica é movimento de elétrons. Todavia, se você estiver em meio aquoso, água, não é? E um composto iônico dissolvido na água, quando você bota o composto iônico na água, os íons se soltam e ganham movimentos livres. Aí esses movimentos caracterizam a corrente elétrica. Então, em água, corrente elétrica não é movimento de elétrons. Em solução aquosa, a corrente elétrica é o movimento de íons. Bem, concluindo sobre aquilo que vimos até agora. Iônicos sólidos são isolantes elétricos, porque os íons estão presos e essa falta de mobilidade não permite condução de corrente elétrica. Agora escute. Se o composto iônico sofrer dissociação iônica, se os íons se soltarem, aí haverá condução de corrente elétrica. E quando é que os íons
do composto iônico se soltam quando o composto iônico está fundido, ou seja, dissolvido em água, ok? Desculpe, fundido quer dizer, você aqueceu, ele passou para a forma líquida, ok? Então, o composto iônico líquido, fundido, os íons se encontram livres e há mobilidade e condução de corrente elétrica. Ou então, se você não aqueceu o composto iônico, mas dissolveu o composto iônico em água, então em meio aquoso, os íons ficam livres também, então conduz corrente elétrica. Então o composto iônico sólido não conduz corrente. Mas o composto iônico, como NaCl, cloreto de sódio, se for fundido ou aquoso, ele vai conduzir corrente elétrica. Vamos observar aqui um vídeo que mostra a ação da água sobre o composto iônico, gerando a dissociação iônica. O retínculo cristalino colocado em água. Olha, a água ataca os íons, separando-os. Inclusive, essa mobilidade que você vê nos íons, essa mobilidade, é ela que caracteriza a corrente elétrica no meio aquoso. Ok, aluno? Esse vídeo também é muito bonito. Concordam? Bem, então vimos a ação da água provocando a dissociação iônica de um composto iônico. Condutibilidade elétrica dos compostos iônicos. Compostos iônicos fundidos ou aquosos são condutores elétricos porque têm íons livres. Já falamos sobre isso anteriormente. Hein? Soluções eletrolíticas. Compostos iônicos dissolvidos em água, quando soltam seus íons, aquela solução, aquela mistura homogênea do sal dissolvido em água é chamada solução eletrolítica. Solução eletrolítica é toda solução onde dentro dela há íons livres e que permitem a condução de corrente elétrica. Solução eletrolítica. Por exemplo, a água do mar é condutora elétrica, é uma solução eletrolítica. Bem, apenas para fechar esse tema, vamos observar um vídeo que fala sobre a condutibilidade elétrica dos compostos iônicos em solução aquosa. Observe bem o vídeo. A água, que é covalente, água pura não conduz corrente elétrica, é covalente. Colocamos o composto iônico aqui dentro, NaCl, cloreto de sódio. Aqui estão os íons presos e a água vai libertar os íons. Essa liberdade dos íons permitirá a condução de corrente elétrica. Agora veremos o teste da condução de corrente elétrica. Observe que a solução fechou o circuito, a lâmpada acendeu. Perfeito. Gostei do vídeo. Avançando. Bem, alunos, para finalizar o nosso vídeo, vamos agora falar sobre compostos covalentes. Quais são as propriedades e características dos compostos covalentes? Bem, quanto ao estado físico, nas condições ambiente, ora, o iônico, todo iônico é sólido nas condições ambiente. Mas os compostos iônicos, né, eles são sólidos de baixo ponto de fusão. Ao contrário dos iônicos, que são sólidos de alto ponto de fusão. Mas os compostos covalentes também podem ser líquidos ou gasosos. Vejamos exemplos sobre isso. O açúcar, a sacarose, é um composto covalente sólido. A água é um composto covalente líquido. E os gases atmosféricos, CO2, O2, N2, são compostos covalentes gasosos. Bem, condutividade elétrica dos compostos covalentes ou moleculares. Vamos ver aqui o texto. Os compostos covalentes ou moleculares, sejam eles gasosos, sejam líquidos, sólidos, fundidos, aquosos, eles não apresentam íons livres, sendo por isso isolantes elétricos. Aluno, o composto covalente, o composto
tipicamente covalente é isolante elétrico, ok? Vamos ver um exemplo sobre isso. Um vídeo que fala sobre a sacarose, né, sofrendo a ação da água, e vamos ver por que a sacarose em água não conduz corrente elétrica. Vejamos. A água, que é isolante elétrico, ela é pura, né? É pura. Sugar. Aqui um cristal de açúcar. Então aqui estão as moléculas, não são íons aglomerados, veja, são moléculas. Então a água está. Observe que a ação da água não gera íons. Pode ver que não está saindo uma parte positiva, uma parte negativa, não. São moléculas que estão sendo separadas. Ok? Então pode perceber que não houve formação de cargas livres, não aconteceu isso. Aí vejamos o teste de corrente elétrica. E observe que a solução não fechou o circuito e a lâmpada não acendeu, ok? Então o composto covalente, mesmo dissolvido em água, ele é isolante elétrico, ele não libera íons. Porém, cuidado, viu? Alguns compostos covalentes, quando dissolvidos em água, produzem íons. O composto covalente não tem íons, mas alguns produzem íons e acabam conduzindo corrente elétrica. Por exemplo, os ácidos. Ácidos são um caso bem particular de compostos covalentes que liberam íons quando estão dissolvidos em água e por isso vão conduzir corrente elétrica. Né? Então, algumas substâncias que não apresentam íons em sua estrutura são substâncias covalentes, mas algumas conseguem produzir íons quando é meio aquoso. É o que veremos aqui com o caso do HCl líquido, que não tem íons, mas se você colocar na água, ele vai acabar produzindo íons, certo? E isso permite a condução de corrente elétrica. Quando substâncias covalentes que não possuem íons acabam produzindo íons, isso é chamado ionização. Então é quando um composto covalente, no caso de um ácido, ele libera íons e acaba formando solução eletrolítica condutora de corrente elétrica. Ácidos são compostos covalentes que, em meio aquoso, sofrem ionização e originam soluções eletrolíticas. Bem, alunos, agora é a sua vez de parar para exercitar um pouco, tá certo, nos seus livros, nas suas fichas de aula. Então aqui fizemos algo muito rápido, muito simples, mostrando propriedades dos compostos iônicos e covalentes, dando prioridade à discussão da condutibilidade elétrica de compostos iônicos e covalentes. Sucesso para você em tudo. Até o próximo vídeo, estimado, amado aluno.